Ô Simões, não tem o Hulk, não tem o Vargas, que tá suspenso um jogo, não tem o Pavon, tá suspenso 6 jogos. O que você faria pra quarta-feira pra esse desafio contra a equipe do Carabobo? Olha, eu não vou ser tão radical quanto o Ale Oliveira, que disse que o Atlético sem o Hulk devia pedir WO, mas eu não vou ser... O Hulk não veio, é WO. Eu não vou ser Vamos tentar adiar pra semana que vem. Eu não vou ser radical a esse ponto, mas claro, o Atlético tem muito mais informações do Carabobo do que a gente, né? O Atlético tem muita gente que trabalha com isso, né? Muitos analistas, uma equipe, com certeza conseguiu. Mas mesmo assim, ainda é um adversário carregado de incertezas, né? O Carabobo, tá? O que eu vejo, o Cirilo, é que talvez, não sei, eu não duvido do Cudê, de repente, povoar o meio de campo. Sabe? E ali eu vou fazer uma formação ali com Ala, Edenilson, Patrick, Pedrinho e Igor Gomes. E ter o Paulinho na frente. Seriam 5 jogadores de meio, mas ali o Pedrinho tem característica ofensiva, o Patrick tem, o próprio Igor Gomes corre bastante, né? Consegue exercer várias funções. E de repente ter o Paulinho e sentir como é que é o jogo e ter Ademir e Sacha no banco como opções. Para dependendo do andamento, eu acredito que tecnicamente o Atlético vai ser muito superior ao adversário. E se a gente for pensar nos jogadores que foram mais utilizados por ele até aqui, claro, o universo é muito pequeno, mas se a gente for pensar que isso vale muito nos momentos importantes, e a Copa Libertadores é muito importante para o Atlético, tá? Não só do ponto de vista técnico, mas financeiro. Eu fiz um levantamento rápido aqui, ô Cirilo. Na Copa Libertadores do ano passado, o Atlético arrecadou, em média, 2,5 milhões por jogo como mandante de renda bruta. Foram 12 milhões e 400 em 5 jogos. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. 2,5 milhões por partida no Mineirão. Claro, 3 jogos da fase de grupos, 8ª contra o Emelec e 4ª contra o Palmeiras. Claro, tem jogo que teve renda de 1,5 milhão, teve jogo que teve renda de 4, mas é assim que a competição acontece, né? A média dita muita coisa. Então, eu não duvidaria de o Galo ter um meio de campo povoado com jogadores que tem ali um potencial de exercer várias funções e só o Paulinho na frente. Embora a tendência é de que o Atlético seja muito superior tecnicamente. A tendência não, é a realidade, né? O Galo é muito superior ao Carabobo tecnicamente. Lembrando, Natália, que pensando em opções ofensivas disponíveis para o Atlético nesse começo de temporada, tirando as que eu falei, que são ausências confirmadas, o Atlético tem o Paulinho, que é um titular, com o Hulk ou sem o Hulk, acho que o Paulinho seria titular. Tem o Sacha e tem o Ademir, porque o Kardec ainda não estreou em 2023. O que você faria para quarta-feira, hein, Natália? Cirilo, a melhor opção, ao meu ver, seria o Vargas, mas ele não pode, né? Não só por característica, que é um cara que consegue jogar centralizado, mas que se movimenta muito bem e poderia manter um padrão ali de alternância de posição com o Paulinho, semelhante ao que o Hulk faz, ora caindo um pouco mais pelo lado, ora fechando para centralizar mesmo dentro da área. Então seria o Vargas. Sem poder contar com o Vargas, para manter a estrutura do time, o Sacha. É outro cara que flutua bem dentro da área, que joga como um falso 9, que alterna de posição, que sai da área, que cai pelo lado, mas que centraliza também. Então, para manter a estrutura que o Cudê já vem utilizando, o Sacha. Aí tem 3 questionamentos a partir disso. O primeiro, o Hulk não tem reserva. Não existe um cara que chegue nem perto da qualidade que o Hulk tem dentro do Atlético. A qualidade técnica é muito grande. Muito grande. Muito grande. O time perde absurdamente sem o Hulk. Não acho que a ausência dele será um problema grandiosíssimo pro Atlético contra o Carabobo, porque tem outros caras de muita qualidade que podem resolver, mas é fato que o Atlético não tem um cara que se assemelha ao Hulk em termos de qualidade técnica, então ele não tem substituto. Então, de qualquer uma das opções que o Cudê escolha para esse ataque, você vai perder em qualidade. Aí o segundo questionamento é você manter a estrutura colocando o Sacha, e o terceiro ponto é você muda a estrutura porque você não tem confiança no Sacha, porque eu acho que o Cudê não tem. Ele até vem sendo utilizado muito pouco, talvez o Cudê não olhe para ele e o enxergue como a peça que substitua o Hulk, mesmo que com uma disparidade técnica muito diferente, muito grande. Não sei também se ele tem a confiança do treinador para falar, você não é o Hulk, mas é o que nós temos, vai lá e resolve. Talvez por essa falta de confiança ele siga por um caminho parecido com o que o Simões disse, de colocar mais homens no meio campo e deixar o Paulinho lá na frente. Mas para manter a estrutura, eu iria com Sacha e Paulinho.
Ô Ale, dentro dessa história de falta de confiança, você já citou aí que seria o Igor, né? A sua opção nessa ausência do Hulk no jogo do meio de semana, quarta-feira, 9h30, contra o Carabobo. Eu também não confio nas opções que tem para manter a estrutura. E aí, Ale? Eu acho que tecnicamente, do que ele tem disponível, o Igor Gomes é o melhor. Aí eu não tô falando independente da posição. O jogo contra o Patrocinense foi uma preparação pro jogo da Libertadores, mas ele pensou muito no jogo da Libertadores, inclusive para escalar o time, não é? Só que ninguém contava com a possibilidade do Hulk ficar fora. Até por isso que ele ficou no banco, para ser preservado. A ideia era nem utilizá-lo, mas aí como o jogo estava empatado, o Cudê teve que colocá-lo e tal. Mas ele não pensou nessa possibilidade. Se ele pensasse nessa possibilidade, acho que ninguém pensou, né? Ele colocaria o Sacha para jogar. Vai ser titular, vai ser o centroavante, vai fazer essa função e tal. E assim, eu tenho dificuldade de falar de alguns jogadores que são caras que eu gosto pessoalmente, tenho relação pessoal. O Sacha é um amor de pessoa. Todo mundo gosta do Sacha. Inclusive os treinadores. Tem muita simpatia por ele, porque ele é realmente muito bonzinho. E em campo, ele não rouba nunca. Ele nunca dá migué. Ele sempre deixa tudo. Inclusive contra o Patrocinense, ele fez isso também. Cada vez menos centroavante, é verdade, né? Porque ele vai marcar, ele dá carrinho, ele sai, ele tenta buscar a bola, tenta dialogar com os outros e tal. E aí, numa das jogadas mais bonitas do jogo, se não a mais bonita, o Hulk dá de letra pro Edenilson. O Edenilson vai pro fundo, dá um tapa pro meio. E o Sacha tem o gol à sua disposição. Ele isolou a bola. Porque aí ele não tem o que fazer, não é má vontade, não é preguiça, não é nhaca, não é tiriça, é dele. Então assim, eu preferiria, se fosse o Cudê, não tenho nem de perto a capacidade que ele tem, eu preferiria escalar os 11 melhores. E aí você faz, evidentemente, uma adaptação. Você não precisa nem, assim, a ideia é povoar o meio campo. Mas você nem precisa fazer isso. Você pode colocar o Pedrinho para jogar no ataque. Acho que o Patrick também pode cumprir, né? Também pode. Você pode fazer tranquilamente. Pedrinho, Patrick e o Paulinho. O Pedrinho jogou mais vezes, mais tempo na vida dele pelo lado do campo no ataque do que no meio. Ele joga no meio também. É uma posição que eu acho mais difícil para ele. Porque muitas vezes ele recebe essa bola de costas pro gol adversário e como ele é muito frágil, incrivelmente frágil fisicamente, aí qualquer tranco já desequilibra ou consegue roubar o caroço. Então assim, você pode fazer tranquilamente o Pedrinho, o Patrick e o Paulinho ali se revezando, se mexendo e tal. Ou até você pode deixar o Pedrinho no meio e dar mais liberdade pro Paulinho e pro Patrick na marcação de retorno. Você tem várias estratégias. Eu colocaria os 11 melhores que ele tem à disposição. E para mim, o Igor Gomes está nesse bolo.